Lenda Urbana de 1998 é um dos melhores filmes slashers de todos os tempos. Ou é só um filme bom que não foi muito bem compreendido? Bem-vindos ao Críticos de Filmes de Terror. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e prepara o comentário, porque hoje, comemorando o aniversário desse slasher dos anos 90, vamos nos aprofundar no filme que não fez sucesso o suficiente por ser considerado uma cópia de Pânico, mas que na verdade é um dos slashers mais espertos e menos entendidos pelo público. A partir de agora, pode ser que você comece a ver esse filme de forma totalmente diferente. Tudo que vamos passar aqui são informações baseadas em fatos e não de opiniões. Eu não tô aqui nesse vídeo expressando o que eu acho, mas sim passando para vocês uma análise informativa. Vambora? Lenda Urbana, de 1998, foi dirigido por Jamie Blanks e escrito por Silvio Horta. Conta a história de um campus de universidade que é alvo de um assassino relâmpago que começa a desviver os estudantes, de forma que seus ataques recriam famosas lendas urbanas. A estudante Natalie parece ser o centro de tudo. Todas as vítimas são pessoas que ela conhece ou que estão de alguma forma em sua vida cotidiana. Quando a Natalie tenta avisar todo mundo do que está acontecendo, ela é completamente desacreditada, porque não tem corpos, não tem evidências desses crimes e todo mundo acha que essa história do assassino que imita lendas urbanas é absurda demais para acreditar, o que dá ao maníaco misterioso uma grande vantagem em sua contagem de corpos, porque aquilo em que você não acredita pode te matar. Para nos aprofundarmos, eu preciso alertar que essa análise contém spoilers, então por favor, faça um favor a si mesmo e não veja esse vídeo antes de ver o filme, eu juro, vai estragar todas as surpresas e os plot twists que você ainda tem chance de vivenciar. Mas se você, assim como eu, já viu esse filme 1000 vezes, bom, então senta aí e vem comigo. Por que esse filme foi massacrado pela crítica, hein? Esse é um ponto importante. Os críticos lá em 1998 parecem não ter prestado atenção o suficiente no enredo e nem em suas nuances, e caíram em cima desse filme dizendo que é só mais um filme tentando simular um sucesso de Pânico. De um lado comercial, é verdade, mas de um lado cinematográfico, nem tanto. Os críticos apontavam, primeiramente, furos de roteiro e absurdos criados por coincidência. Fica tranquilo que a gente vai rebater todos esses argumentos com fatos, mas primeiro vamos ter que ver do que eles estavam falando. Por exemplo, a cena de abertura. Na abertura, a gente vê uma jovem chamada Michelle dirigindo à noite, numa reencenação da lenda urbana do assassino no banco de trás do carro. Ela para num posto de gasolina, acha que o atendente está mal intencionado e ela acha que está para ser atacada por ele e foge, quando na verdade ele queria alertá-la que havia alguém no banco de trás do carro. O público então assiste em completo terror uma figura sombria com um machado surgir do banco de trás e... ui, que medo. Os críticos disseram que a cena era assustadora, mas que não fazia sentido, alegando que o assassino teria que ser muito burro para desviver a vítima com o carro ainda em movimento e em alta velocidade. Outra pergunta é, por que o vilão demora tanto para desviver a mocinha? Ele poderia ter feito isso em qualquer momento, mas escolheu a pior hora de todas. Enfim, Damon. Depois que saiu a notícia da morte da Michelle na TV, a nossa protagonista Natalie pareceu meio perturbada com o assunto. Seus amigos perceberam, mas principalmente o Damon, a nossa próxima vítima, que tenta fazer a Natalie desabafar e joga um charme aí na nossa protagonista, dirigindo com ela até um meio do nada para dar uma de galã. E não funciona. Quando ele sai para fazer necessidades, o assassino misterioso aparece e usa Damon para reencenar a lenda urbana do namorado enforcado. Natalie sai gritando, mas quando volta à cena do crime com a segurança do campus, não há nenhuma evidência de que qualquer coisa tenha sequer acontecido. Essa cena de assassinato aqui é espetacular e é muito bem montada, mas a crítica na época torceu o nariz, alegando que não tinha como o assassino saber que a Natalie e o Damon iam estar ali naquele momento. Principalmente levando em conta que todo o assassinato foi premeditado. Para conseguir essa proeza, o assassino precisou de cordas bem fortes e, obviamente, ele precisaria de duas vítimas, uma dentro de um carro e outra fora dela. Vai dizer que o assassino simplesmente ficou perambulando ali no meio do mato à noite com uma corda na mão, esperando alguém estacionar milagrosamente
frente, exatamente naquele ponto, embaixo, exatamente daquela árvore e naquela hora específica, e que ele só deu sorte de essas duas pessoas num carro aparecerem, fazerem exatamente o que ele precisava e uma dessas pessoas ser a protagonista do filme. O número de coincidências necessárias para esse assassinato ocorrer é absurdo. E a crítica invalidou o espetáculo que é essa cena por sua alegada falta de lógica. E a gente vai pra Tosh, a próxima vítima do filme, a colega de quarto da Natalie. Já aconteceu antes no filme da Natalie entrar no dormitório e se deparar com a Tosh tendo um encontro caliente, vamos dizer assim. E a Natalie não faz drama não, ela apaga a luz, deixa a menina se divertir ali com o boy da vez, põe os fones de ouvido para não ouvir ali o gemidão do Zap que tá acontecendo ali do lado e vai mimir. Num determinado ponto do filme, o assassino usa isso ao seu favor. Quando ele vai atacar a Tosh, a Natalie tá pra entrar no quarto, mas confundindo os gemidos de desespero da colega com os gemidos de prazer, ela acha que a Tosh tá só recepcionando um boy ali e deixa a luz apagada e vai mimir com os fones. Tudo isso enquanto a pobre coitada é desvivida. No dia seguinte, a Natalie acorda encontrando a Tosh já empacotada e uma mensagem na parede recria a lenda urbana: está feliz por não ter acendido a luz? Por causa que a Tosh era depressiva e um pouco imprevisível, a perícia conclui a princípio que ela desviveu a si mesma, se é que você me entende. Natalie passa a acreditar que ela foi sim mais uma vítima e decide investigar a fundo essa história. Os críticos na época também não foram muito bonzinhos com essa cena não, alegando que para o assassino conseguir esse feito, ele precisaria de 1. Saber dessa rotina que a Natalie tinha com a Tosh, como por exemplo, saber que a Natalie nunca acendia a luz quando ouvia a Tosh namorando ali e tal, e precisava saber o momento exato para atacar a garota, de forma que a Natalie não estivesse no quarto no momento inicial do ataque. De novo, muitas coincidências. Reitor. A próxima vítima do filme é o reitor da faculdade, que depois de negar todos os fatos é vítima do assassino no estacionamento numa reencenação da lenda urbana da gangue do estilete. Completamente premeditado, mas se o reitor era mesmo um alvo, não tem nada que desafie a lógica dessa cena, né? O mesmo será que pode ser dito para a próxima vítima, o Parker, que tem o seu estômago lotado de pop rocks e refrigerante numa mistura com soda cáustica, para reencenar a lenda urbana de que se você misturar pop rocks e refrigerante, os seus intestinos vão entrar em combustão corrosiva. Aqui no Brasil, aliás, a nossa versão dessa lenda é a da mistura de Mentos com Coca-Cola, mas isso não vem ao caso aqui. O tal furo de lógica que foi apontado aqui no fato desses dois corpos foi que, assim como Damon, eles desaparecem e depois aparecem numa parte abandonada ali da facul. O que na época levantou perguntas. Como que o assassino conseguiu mover esses corpos depois por aí sem ser notado? Principalmente o de Parker, que morreu numa festa, numa casa lotada. Bom, e depois o assassino ataca a estação de rádio para ir atrás de Sasha, numa das melhores cenas de perseguição da história dos filmes slashers. E nada mais a dizer sobre isso. O professor do curso de psicologia que os nossos protagonistas frequentam aqui na faculdade, logo depois é encontrado morto também. A Natalie então escapa de uma perseguição com o assassino ao pegar carona com um faxineiro do campus. Ela sobrevive, mas ele não tem tanta sorte. E eis que vem a icônica revelação do assassino. Natalie descobre que o ser misterioso é, na verdade, sua melhor amiga, Brenda. E o motivo? Bom, isso já tinha sido estabelecido antes no filme, mas a Natalie, junto com aquela primeira vítima lá da cena de abertura, a Michelle, elas fizeram o colegial juntas e passaram um trote que acidentalmente desviveu uma pessoa. Elas encenaram a lenda urbana da Gangue do Farol Alto. Nessa história, um carro passa dirigindo por você à noite com os faróis apagados. E se você piscar os seus faróis para avisar esse motorista, o carro em questão dá meia volta e começa a te perseguir. E agora aquele motorista vai te desviver. Por quê? Bom, segundo a lenda, isso era uma prática de uma gangue que atuava lá nos Estados Unidos, e quando entrava um membro novo nessa gangue, esse novato tinha que provar sua fidelidade à facção,
fazendo isso. Essa história não é verdade, tá? Mas na época ela gerou um rebuliço lá nos Estados Unidos e acabou que muita gente usava isso pra assustar os outros na estrada e fazer graça. A Natalie e a Michelle fizeram isso achando que ia ser engraçado, mas acabaram indo rápido demais, resultando num acidente que causou a fatalidade de um jovem. Quem era esse jovem? Simplesmente o noivo de Brenda, que agora, tramada com vingança, saiu aí dando fatality em todo mundo na vida de Natalie, inclusive a Michelle, e agora Natalie é a próxima. Brenda diz que vai se safar de tudo colocando a culpa no professor de psicologia. Oi? Como que ela vai fazer isso? Bom, o professor de psicologia deles, interpretado pelo Robert Englund, estava lecionando lendas urbanas como tema desse semestre. E com um pouco de investigação, a Natalie descobriu sobre uma lenda urbana do campus que acabou sendo verdade. Olha só, há muitos anos atrás, alguém aí ficou doido aqui nessa faculdade e entrou num dos prédios dos dormitórios no meio da noite e desviveu um monte de estudantes. E esse seria o motivo daquele prédio, chamado de Stanley Hall, estar abandonado hoje. Inclusive, a história é tão famosa que dentro do campus tem vários estudantes que fazem uma festa tipo de Halloween, só que fora de época, comemorando aí o aniversário do tal incidente e todo mundo vai nessa festa vestido como vítimas de assassinato. Mas a faculdade sempre bateu o martelo dizendo que isso não era verdade e que não passava de uma história de terror para adolescentes e jovens bêbados arranjarem mais uma desculpa para fazer festa e encher a cara. Mas, durante as suas investigações durante o filme, a Natalie não só descobriu que a coisa toda é verdade sim, como também que a faculdade encobriu tudo para que isso não atrapalhasse as matrículas e nem a reputação do campus. E pasmem, teve um sobrevivente naquela noite, o Wexler, que é o professor de psicologia deles. Ele teria sido subornado depois, ganhando uma vaga de emprego ali na universidade por toda a vida e uma gorda indenização para ficar quieto e corroborar com a acobertação de tudo. A nossa assassina Brenda explica que ela vai incriminar o professor, que, aliás, já foi desvivido a esse ponto, o corpo dele tá no carro de outro estudante, o Paul, e que a história oficial vai ser que professor de psicologia desvive alunos imitando as lendas urbanas do curso que ele mesmo lecionava. E para melhorar, ainda dá para falar sobre o acobertamento de Stanley Hall, que ele ficou louco ao longo dos anos, sendo forçado a mentir e omitir a coisa, e que esse ano ele não aguentou, pirou e saiu pelo campus dando uma de Jason. E se você prestar atenção no filme, ela já preparou o terreno, pois o disfarce que ela usava para acabar com todo mundo era uma jaqueta parca e às vezes um machado. E o professor, o Wexler, tem essas duas coisas. Numa cena, a Natalie chega a ver no escritório dele tanto a jaqueta parca quanto o machado. Mais tarde no filme, quando a segurança do campus, Reese, entra no escritório do professor, tanto a jaqueta quanto o machado já não estão mais lá. O que significa que a Brenda, desde o início, já estava incriminando ele, usando até as suas roupas e depois devolvendo elas, colocando no lugar ali certinho, sem ninguém suspeitar, depois de cada cena de crime. Esperta ela, né? Por mais que a Brenda ache que a ideia dela é genial, ela é impedida por Paul, o seu próprio crush, e Reese, a segurança do campus, que salvam Natalie, pegando ela no flagra, e acaba que ali no meio da briga ela vai pras cucuias, mas não antes de, como todo bom vilão de filme de terror, voltar pra dar um último susto. E aí sim, morrer. Ou será que não? Depois disso, temos um epílogo que mostra uns estudantes em uma outra universidade contando essa história que acabamos de ver. Mas nesse ponto, ninguém acredita que tudo aquilo realmente aconteceu. Aqui, a coisa toda já virou uma lenda urbana e a história está sendo espalhada como se fosse uma piada. Até que a câmera dá uma virada e mostra uma das pessoas desse grupo. E uma dessas pessoas é a Brenda. Oi? Como assim? Ela tá viva? Nós temos muitas perguntas e o filme acaba. Que merda, não é? Só que não. Rebobina e você vai ver o quanto isso foi genial. Porque tudo depende desse final. Porque aqui é revelado pra gente que tudo isso não aconteceu. Pelo menos não do jeito que vimos.
Eu explico, mas para isso você vai precisar prestar muita atenção no que a Brenda diz no final do filme. Presta bastante atenção. But you didn't tell it, right? I didn't. Not at all. Okay, listen up, guys. Because this is how the story really goes. E aí, se ligou? Ela se safou dos assassinatos porque esses assassinatos não aconteceram desse jeito. Foi completamente diferente. E o fato dela estar aqui, viva, literalmente para contar a história, significa que ninguém descobriu que foi ela quem desviveu todo mundo. Como assim todo mundo? Sim, todo mundo. Não houveram sobreviventes. Todo o filme que vimos até esse ponto foi uma das muitas versões, e aparentemente uma bem mal contada, dos fatos originais. A verdade, só ela sabe. E o filme termina antes que ela possa nos contar a verdade. Porque tudo o que nós, a audiência, temos que saber não é a verdade, mas sim a lenda urbana. Genial, né? O fato de tudo isso ter sido só uma história mal contada de um estudante, agora joga uma luz de sentido em todos os acontecimentos anteriores. Tudo aquilo que até então foi considerado furo de roteiro pelos críticos na época, na verdade, são incongruências narrativas de uma história mal contada. Uma história mal contada por um estudante que aumentou fatos, inventou algumas coisas para deixar mais emocionante e provavelmente está recontando do seu jeito. Uma história que ele ouviu de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, que ouviu de outra e assim vai. Nesse ponto, a história já foi tão alterada e distorcida por estudantes de faculdade ao redor do mundo que a verdade sobre os fatos está completamente perdida. Só a Brenda sabe a verdade. E aliás, o nome dela nem é Brenda. O filme jamais revela o nome verdadeiro dessa mocinha aí. Brenda é um nome que surgiu aqui dentro dessas muitas variações desse incidente. Quando lançou Lenda Urbana 2, A Lenda Nunca Morre, muita gente ficou até um pouco decepcionada porque o filme, diferente de Pânico e outras franquias, não trouxe os protagonistas sobreviventes do filme anterior para esse aqui. Mas essas pessoas se equivocaram e não entenderam o filme. Aqueles protagonistas do primeiro Lenda Urbana não existiram. E a versão verdadeira deles não sobreviveu na história real. A única personagem que retorna na continuação é Reese, a segurança do campus. O próprio Lenda Urbana 2 deixa essa coisa toda escancarada numa cena em que a Reese reconta os acontecimentos do primeiro filme e diz: "Eu tenho uma boa história, é sobre um assassino no campus que mata 8 estudantes, mas não acontece nada e a universidade encobre tudo." Peraí, 8 estudantes? Exatamente. Durante o filme Lenda Urbana, vemos que o assassino faz 9 vítimas, não 8. Sendo elas 6 estudantes, um funcionário e 2 membros do corpo docente, o reitor e um professor, né? Então, por que ela diria que o assassino matou 8 estudantes? De novo, aquela história toda que a gente viu no primeiro filme não aconteceu daquele jeito. A Brenda, ou seja lá qual for o nome dela, ainda não se sabe, realmente conseguiu eliminar todos as versões verdadeiras daqueles 6 estudantes e as versões verdadeiras de Natalie e Paul, por exemplo. Note também que Reese nunca menciona a identidade do assassino. Ela só diz o assassino do campus. Ela não diz, era uma louca de cabelo cacheado com machado. Não. Isso porque nem ela sabe quem que era o assassino daquela faculdade. Ela no máximo encontrou os corpos depois que o massacre já terminou. Moral da história, a Brenda, ou seja lá quem ela for, acabou com todos aqueles 8 estudantes por motivos que ainda não sabemos e talvez nunca saberemos e que não devemos saber, porque a lenda e os mitos são sempre mais instigantes que a realidade. O que são as lendas urbanas, afinal? São histórias de terror assustadoras e divertidas que não fazem lá muito sentido, mas que marcam o nosso imaginário popular. E é exatamente essa a proposta do filme, porque de fora ele pode parecer só uma trama slasher genérica, absurda e muito fora da realidade, que é tanto para os personagens quanto para o público difícil de acreditar. Mas essa é a sacada. Por ser difícil de acreditar,
ter muitas incongruências e fatos que não batem e que precisariam de muitas coincidências para acontecer, tudo isso era uma pista de que o que estávamos vendo não era verdadeiro. Tanto a crítica quanto o público na época julgaram esse filme dessa forma sem saber que o próprio filme destacava esses pontos. Isso é ainda mais evidente na cena final, quando, após ouvirem sobre tudo que a gente assistiu, vemos estudantes em uma outra universidade tirando sarro da história, dos personagens e sua completa falta de sentido. E essa foi uma das sacadas mais geniais que já foram feitas no subgênero slasher. E aliás, você sabia que o lema da universidade fictícia onde o filme se passa, Pendleton, é escrito em latim, e que em latim aquelas letras literalmente significam "foi a melhor amiga"? Legal, né? Desde o início, o filme tá estampando uma mensagem subliminar na sua cara sobre quem é o assassino do filme. Você acha mesmo que um diretor e uma produção que iriam se preocupar em se atentar tanto assim a mínimos detalhes como palavras em latim iam fazer vista grossa para aquilo que os críticos na época chamaram de furos de roteiro? Ou de história forçada? Óbvio que não. E vale destacar a trilha sonora épica do talentosíssimo Christopher Young, que aliás, a trilha que ele compôs especialmente para a cena de perseguição da Sasha é incrivelmente aplaudida, sendo até usada como exemplo em aulas de faculdade de cinema, sabia? E pois é, e a direção do Jamie Blanks? Maravilhosa, enquadramentos perfeitos, uso de iluminação, escuridão, relâmpagos, ângulos tenebrosos, a forma como ele mostra essas mortes espetaculares e memoráveis sem derramar rios de sangue exagerado, mantendo tudo visualmente instigante e misterioso. É um talento de uma mise-en-scène ali, é tudo muito bem fluido. Ele foi um dos diretores mais subestimados do seu tempo. Hollywood tratou ele muito mal na época, ele merecia oportunidades ainda maiores, porque o jeito que ele dirigiu esse filme foi espetacular. Ele transforma tudo em espetáculo e ninguém diria que esse foi o seu primeiro filme. Até mesmo os atores em entrevistas relatam que ele parecia um diretor já com 20 anos de experiência, sendo que ele estava pisando num set de filmagens pela primeira vez na vida. Incrível! A verdade é que em 1998 a crítica não entendeu esse filme. Ora, pasmem, nem mesmo os fãs de terror entenderam a grande sacada de Lenda Urbana. Muitos podem até estar descobrindo agora pela primeira vez vendo esse vídeo. Bom, feliz aniversário, Lenda Urbana. Você foi um filme muito mal compreendido, mas esperamos que agora você esteja sendo mais apreciado do que nunca. É isso, galera. Gostaram do conteúdo? Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e caprichar no comentário. Aqui é o Johnny e você está no Críticos de Filmes de Terror.